3,5 vezes 10 elevado à 12ª potência. Também é um número muito grande que você representou através de uma notação científica muito menor. Beleza? Então esse é o caso quando o número é grande, eu pego ele e escrevo numa notação científica de forma que ele fique menor. Mais simples, menor e mais fácil de você fazer alguns cálculos. Agora eu vou pegar um número muito pequeno e vou transformar numa notação científica. Vou pegar um exemplo aqui. Eu quero transformar 0,007. Então, 0,007. Eu quero transformar isso numa notação científica, beleza? Ou seja, vou ter que ter uma parte de um número de 1 até 10 e vou ter que ter uma parte que é potência de 10. Beleza, agora eu vou escrever isso de um pouco 0,007 um pouco diferente. Eu vou colocar como 7 vezes 0,001, beleza? Então tem 7 vezes 0,001. Então nós temos 0,001. 0,001 nós temos 1 na casa dos milésimos. Então a primeira casa, né, depois da vírgula, aí a gente conta décimos, depois centésimos, depois milésimos. Ou seja, é a mesma coisa que 1 sobre o denominador 1000, beleza? Para que isso? Eu preciso entender isso para que eu consiga resolver e escrever através de potência de 10. Tá, agora vamos lá. Nós temos o 7 vezes 1 milésimo. Em fração, né? 1 sobre 1000, beleza? Só para que vocês entendam. É a mesma coisa, eu só estou mostrando a fração para vocês. 1 milésimo e 1 sobre 1000, ok? Beleza, agora eu preciso transformar isso em potência de 10. Para isso eu vou ter que lembrar sobre o que é inverso de um número, beleza? Por exemplo, o inverso de 2 é quanto? Meio. O inverso de 3 é quanto? 1/3. Como que eu represento esse inverso através da potência? Se eu quero o inverso de 3, eu vou colocar 3 elevado a menos 1. Esse menos 1 representa o inverso. Beleza? Tranquilo. Nesse caso, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar 1 milésimo, eu quero que fique 1000, certo? Eu não quero que fique essa fraçãozinha. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o inverso de 1 milésimo. O inverso de 1 milésimo é quanto? 1000. Beleza? Só que aí, para representar isso, vai ficar o quê? 1000 elevado ao expoente menos 1. Ok? Esse menos 1 é importante. Beleza. 1000 elevado a menos 1. Como que eu vou fazer? Eu vou transformar esse 1000 em potência de 10, que vai ser 10 ao cubo. Nesse caso, nós temos o chamado de quê? Potência de potência. Nós temos 10 elevado ao cubo e elevado também ao menos 1, do inverso lá que a gente falou. Então, o que eu faço quando eu tenho potência de potência? Eu multiplico os expoentes. Então, vai ser 10 elevado a menos 3. Então, olha, como que vai ficar no final das contas, quando o número é muito pequeno? Nesse caso, nesse exemplo, 0,007 vai ficar 7 vezes 10 elevado ao menos 3. Então, o jeito mais prático de fazer isso, mais rápido. Eu tenho 0,007. Beleza. Então, na primeira parte da minha notação científica, tem que ficar um número entre 1 e 10. Então, vai ficar 7. Que nesse final aí do meu número pequenininho. Beleza. Que está no milésimo. 7 vezes 10 elevado a menos 3. Por que menos 3? Nós temos 3 números depois da vírgula, então nós temos o 0, 0 e o 7, beleza? Então nós temos esses 3 números, só que eles são números menores, então o sinal vai ser negativo do expoente, beleza? Então sempre que for vírgula ali, número decimal, você vai colocar um número menor, né? Se for um número menor do que 1, né? Porque pode ser 45,2, é um número decimal, mas não é um número menor do que 1. Quando o número é menor do que 1, um número muito pequenininho, a gente faz dessa maneira, colocando um expoente negativo.
ok? Dando alguns exemplos para a gente entender melhor como fazer a notação científica. Eu tenho 4.500 e quero transformar em notação científica, beleza? Lembrando que o número é de 1 até 10, a primeira parte. Então não vai ser 45, vai ser o que? 4,5 na minha primeira parte da notação científica. Vezes, aí o 10 elevado. 4,5 era 4.500. Observe o seguinte, são quantos números que eu caminhei com as minhas casas, com a minha vírgula ali. Então foi o 5, o 0, o 0, então foram 3 números, beleza? Então, não era 4.500? Então, eu caminhei com a minha vírgula, como que a minha vírgula estivesse do lado daquele último zero ali na unidade. Então, eu caminhei 1, 2, 3 casas. Então, vai ficar 4,5 vezes 10 elevado ao cubo, beleza? Então, dessa forma, eu escrevi 4.500, seja lá quilômetros, o que for, através de uma notação científica. Um outro exemplo de um número pequeno. Eu tenho 0,0035. Então, 0,0035. Beleza? Então, vai ficar 3,5, certo? Vezes 10 elevado. Observe o seguinte, nós caminhamos com a vírgula no sentido que foi o 0 e o 3. Foram 3 números, então vai elevar a menos 3, beleza? O 5 continuou depois da vírgula, certo? Então, 3,5 vezes 10 elevado a menos 3, beleza? Então, essa é a forma de escrever um número muito pequeno através de uma notação científica, beleza? Esses exemplos que eu dei não são tão pequenos assim, nem são tão grandes, mas a gente pode ter diversos números aí muito grandes que a gente consegue reduzir através de uma notação científica, ou um número muito pequenininho, né, muito menor do que 1, que eu consigo escrever através de uma notação científica, beleza? Operações também podem ser feitas com a notação científica. Tá, mas para fazer operações, eu preciso lembrar de algumas regras básicas de potência. A primeira delas é produto de potência. Potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Na divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? A gente vai precisar disso quando a gente for multiplicar notações científicas e a gente for dividir notações científicas. Por exemplo, se eu quero dividir duas notações científicas, uma pela outra, como que eu vou fazer? Eu vou dividir a parte entre 1 e 10 com a outra parte entre 1 e 10 e eu vou dividir a potência com a potência, porque a potência tem a mesma base, que no caso é 10, e aí eu conservo essa base que é 10 e vou subtrair os expoentes. E aí eu vou ter um número do resultado daquela primeira divisão da primeira parte, vezes o resultado daquela divisão de potências. Na multiplicação, você faz a mesma coisa, você multiplica a primeira parte com a primeira parte e a potência com a potência. Na multiplicação de potência, você conserva a base, que vai ser 10 na notação científica, e soma os expoentes, beleza? Aí você vai ter o resultado de um número. Quando esse número passa de 10, aí você precisa reescrever essa notação científica de forma que a primeira parte fique entre 1 e 10. Esse é o caso de multiplicação e divisão. No caso de adição e subtração, a gente vai ter que colocar a potência de 10 em evidência. Então a gente vai ter que fazer com que a potência de 10 das duas notações científicas que eu estou somando, ou das duas notações científicas que eu estou subtraindo, eu vou ter que fazer com que fique da mesma forma, certo? Por exemplo, se eu tenho 2 vezes 10 elevado ao cubo, certo? E tenho 3 vezes 10 elevado ao quadrado. Eu preciso transformar esse 10 ao cubo também em quadrado. Como que eu faço isso? Tem como eu transformar 10 ao cubo em quadrado? Não, você vai decompor esse número. Vai ficar o quê? 2 vezes 10 vezes 10 ao quadrado. Porque 10 vezes 10 ao quadrado é 10 ao cubo, certo? Mas você precisa desse 10 ao quadrado.
beleza? E aí você consegue fazer a adição dessas duas notações científicas quando você coloca a mesma potência de 10. Beleza? Então é 10 ao quadrado num, 10 ao quadrado no outro. Eu consigo colocar 10 ao quadrado em evidência e eu consigo somar ou subtrair, dependendo qual for a operação da minha parte, da primeira parte da notação científica. Beleza? Colocar em evidência é achar o termo comum entre as potências, no caso, né, entre as notações científicas, é achar o termo em comum, colocar esse termo em evidência e a outra parte você faz a soma, né, a adição, ou você faz a subtração, ok? Basicamente, notação científica é isso, é um método que a gente utiliza para pegar números muito grandes ou números muito pequenos e escrever através de uma parte que é entre 1 e 10 e outra parte que é em potência de 10. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui, faça a sua inscrição para que sempre que tiver um vídeo novo você fique sabendo. E até o próximo.